qual que é o jeito certo de fazer? Então é ter realmente uma metodologia para escolher, né, as melhores opções e começar a investir. Então eu tenho falando aqui dentro da escalada, na live anterior falei da primeiro degrauzinho da escalada, a gente já está subindo para o segundo degrau da escalada. Eu tenho aqui a tríade dos investimentos. O que é isso? Todo investimento, isso independente se é renda fixa, renda variável, você vai usar isso para tudo. Tem 3 pontos que são essenciais que vocês precisam analisar, que é o prazo, o risco versus a qualidade e a rentabilidade. Se vocês não prestam atenção nesses 3 pontos quando estão fazendo um investimento, vocês estão colocando assim, o esforço de vocês em algo que vocês nem sabem quão arriscado é. Vocês só estão acreditando na rentabilidade, vocês podem ter quedas muito grandes. E é esse tipo de queda que faz com que muitas pessoas acabam saindo do mundo do investimento, porque fica com medo. Mas o problema não foi ter começado a investir, é ter começado a investir errado. Aí traumatiza porque algo muito ruim acontece e nunca mais volta para o mundo dos investimentos. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já caiu em pirâmide, que já está em aposta, em algum desses tipos, por rentabilidade altíssima em um curto espaço de tempo, e aí alguma coisa acontece e fica traumatizado e acha que todo investimento é aquela aposta e não tem nada a ver. Né? O investimento é justamente o contrário, é sobre fazer uma escalada, igual a gente faz aqui na escalada financeira, fazer uma escalada aos poucos, e entregando, e tendo contato aos poucos, entendendo as variáveis, e vocês tendo conhecimento, aí ninguém segura vocês, pode acontecer qualquer coisa, porque perdas vão acontecer durante a jornada, que faz parte, mas vocês vão ter aqui a sabedoria e o conhecimento, então vocês vão conseguir tomar decisões e atitudes muito melhores ao longo do tempo. O importante é ser consistente e persistente com qualidade, tá bom? Então, vamos começar aqui com os pontos, né, falando certinho dessa tríade dos investimentos que tem dentro da escalada. Então, vamos começar aqui pelo prazo. Então, eu tenho lá uma renda fixa e aí eu escolho sem nem olhar em qual data que tá. Vocês viram lá no print que eu mostrei anteriormente que tinha 2030, 2029. Então, assim, prazos que estão mais de 6 anos e tudo mais. Vocês podem deixar esse dinheiro todo esse tempo assim, sem acessar? É um dinheiro para alguma meta de médio e longo prazo? Se encaixa com o que você preveu? Então, isso é extremamente importante. Às vezes, no ímpeto, né, de querer ter uma rentabilidade maior, aquela lá tá pagando 130% do CDI, vou lá. E aí esquece de ver que o vencimento é só em 2030. E aí esquece de ver que nesse período vocês tinham algum evento que era muito importante e precisaria ter acesso a esse dinheiro em 2028. Você tinha combinado com a sua noiva de casar em 2028. E metade da grana era isso. Acaba o casamento. Então, assim, é muito importante a gente, primeiro, carimbar, né, para qual que é qual que é o nome do dinheiro, né? A partir desse momento, tem esse prazo, quanto tempo eu posso deixar ele paradinho para ele poder render mais, tá? Então, esse é o tipo de exercício que vocês precisam fazer. Eu posso deixar ele parado durante 3 anos que eu não vou precisar? Durante 5 anos? Tá? Então, essa é a primeira decisão que vocês têm que ter nesse tipo de investimento, porque eles não possuem liquidez e o prêmio dessa não liquidez é uma maior rentabilidade, tá bom? Risco e qualidade. Aqui é o ponto que eu mais vou pegar, tanto é que eu deixei aqui em estrelinha, por quê? É um ponto que é pouco falado, conforme eu avisei anteriormente, ele é pouquíssimo falado e para mim ele é essencial, tá? Você quer emprestar dinheiro para um agiota ou você quer emprestar dinheiro para uma pessoa de confiança? Assim, bem indo ao extremo, tá? Mas é mais ou menos isso quando a gente empresta dinheiro para as instituições financeiras. Às vezes a gente está emprestando para uma instituição financeira que ela está pagando muito alto,
mas o risco dela é muito alto, por isso que ela está pagando alto, porque ela tem um risco de crédito altíssimo e para ela conseguir atrair capital, ela coloca algum chamariz, que é pagar muito. Só que assim, se ela está oferecendo muito, será que é confiável? Então é essa análise que eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Quais que são o nome dessas agências, eu vou dar assim a frase que vocês têm que colocar no Google para sair com a classificação e olhar na tabelinha a seguir que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz com muito carinho, para vocês entenderem em qual status que está a instituição financeira que você vai colocar o investimento de vocês. Lembra, gente, os investimentos é para ser uma ferramenta de auxílio para a construção de um patrimônio. E a gente está falando aqui de patrimônio para aposentadoria. Então, não é roleta russa, não é você ficar apostando o seu dinheiro tão esforçado em algo que pode dar muito errado, tá? Então, eu vou ensinar vocês a escolherem um bom banco para vocês terem uma boa rentabilidade. É possível investir com qualidade, tá bom? Então vamos lá, ó. Risco e qualidade. Então, tem agências de classificação. Elas têm três agências, então tem uma que chama Standard & Poor's, tem outra que chama Fitch e tem outra que chama Moody's, tá? São três instituições diferentes, as classificações elas são muito parecidas, tá bom? Então, o que elas analisam? Elas analisam a qualidade do banco, elas analisam quanto que ela tem em dívidas e principalmente como que elas têm honrado essas dívidas, tá? Por que é tão importante saber isso? Imagina que tem um banco que ele está emprestando muito dinheiro, muito mais dinheiro do que ele tem de capital. Então, é o que a gente fala que é estar alavancado, aí começa a ter um risco muito grande, é ter mais crédito do que tem do que patrimônio, então ela começa a ficar bem vulnerável. Outra coisa assim, ó, como que ela tem honrado as dívidas. Então, assim, quando a gente coloca o dinheiro no investimento no CDB, o banco tem uma dívida com a gente, tá? Olha só, hein? Olha que lado delícia, não é a gente que está tendo dívidas, é o banco que tem dívida com a gente. Então o CDB é justamente isso, o banco tendo dívida conosco. Mas será que o banco vai chegar lá no vencimento, ele vai nos pagar? Ele tem honrado essas dívidas? Qual que é o histórico, tá? Então, já tem essas agências que fazem esse trabalho. O que é o nosso papel? Nosso papel é pesquisar antes de investir para ver como que está o histórico dessa classificação ao longo do tempo, tá bom? E olha aqui, ó, olha essa tabelinha que legal que eu fiz para vocês. Então, como que são essas classificações? Eu coloquei aqui, ó, mastigadinho para vocês. Tira um print porque isso daqui é joia, tá, pessoal? Primeiro, ó, quando tem um grau de investimento AAA, vocês vão ouvir falar, eu vou falar algumas palavras para vocês irem aprendendo, tá? Que é conhecimento essencial. AAA ou A- barra A3. Então, lembra, ó, são três tipos de classificação diferentes, que é a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, tá? Então, por isso que tem três tipos diferentes aqui. Então, até o AAA, A- ou A3, são bancos que têm um grau de investimento alto, de qualidade e um risco baixíssimo, ou seja, é um bom banco para se investir, tá bom? Então, esses aqui são bancos muito, muito bons. Só que assim, quando são AAAs, normalmente os juros são baixinhos. Onde que isso é muito comum? Investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria deles é AAA, mas os juros que eles pagam historicamente é baixo, só agora que tá meio alto pela questão da alta taxa de juros, mas ele tende a ser menorzinho, tá bom? Qual que é um grau de qualidade média? Então, esses aqui, ó, BBB+, ABBB- ou Baa3. Então, quando vocês forem pesquisar, eu vou dar a frase no próximo slide, como que vocês pesquisam. Quando vocês forem pesquisar, se sair BBB+, BBB-, então ele é um risco médio. Então, ele nem é muito alto, mas não é tão ruim, tá? Ele tá no nível médio.
e costuma pagar um pouquinho mais. Nível de especulação, então daqui para baixo é o que o pessoal chama, né, no mundo das finanças de high risk, high yield, esse tipo de coisa. Então é o nível de especulação ou baixa classificação. BB+, B- ou B3. Então esse é o nível de baixa classificação especulação. Especulação é meio uma aposta mesmo, tá? De que o banco vai se dar bem e tudo mais. E aqui o último é o CCC-AD, o CAA1-AC. Então, esse daqui são os riscos altos de inadimplência, tem baixo interesse, então é menos líquido e é aquele caso que eu falei, que aí eles colocam um valor muito alto de pagamento, mas por quê? Porque tem baixo interesse e isso acaba sendo uma bola de neve de risco, eles buscam pagar mais, mas tem um alto índice de inadimplência porque eles não pagam os credores, lembra que nesse caso nós que temos que receber, então eles que têm que pagar, então são os famosos calotes e tem um altíssimo risco, baixo interesse, tá? Então esses aqui, evitar ao máximo esses últimos dois, tá? Então vamos ver como que vocês vão buscar a classificação. Então vai lá, vocês entraram lá no aplicativo da corretora de vocês, né? Lembra que eu falei na outra live? Vai lá em investimentos, renda fixa. E aí vai ter um monte, lembra que as corretoras são como se fossem um supermercado de investimento, vai ter um monte de opções. Lá naquelas opções você vai ver o prazo, igual o print que eu dei acima, o prazo, a data, né, até quando é a porcentagem do rendimento, então se é um pós-fixado vai ser 120% do CDI, se é um pré-fixado 13% ao ano, tá? E o nome do banco. Então você vai pegar o nome do banco, faz de conta que chama Banco ABC. Vocês vão no buscador qualquer, no Google, etc. Vocês vão digitar exatamente isso, ó, rating de classificação do banco ABC, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês não vão tomar nenhuma decisão agora, vocês vão anotar. Por quê? Vocês vão tomar decisão baseada em comparação. Vocês não vão só pegar eu falei, gostei desse, eu quero investir nesse. Não, lembra que a gente está aqui buscando qualidade para o patrimônio de vocês para construção e antecipação de aposentadoria. Então, você não quer colocar em qualquer coisa. Então, vocês vão anotando para depois tomar uma decisão. Poxa, esse daqui, ele tem uma classificação menor, paga menos. O outro paga mais e tem uma classificação menor. Qual que vale mais a pena? É sobre essa decisão, porque aí, se vocês decidirem ir por um mais especulativo que paga mais, a decisão do risco foi de vocês, tá? Mas lembre-se que a gente está construindo isso para o patrimônio de vocês a longo prazo, então é muito importante que vocês tenham cuidado e carinho. Quando vocês colocam esse rating de classificação banco ABC lá no buscador, no Google, vocês vão encontrar, a primeira frase que aparecer vai ser alguma coisa desse tipo, ó. Fitch Rating, a data que teve a última atualização, tá? E como que ele está classificado. Ó. Então, nesse caso, eu peguei o exemplo do banco C6, então ele está a longo prazo ele está como A-, e o rating de curto prazo F2, mas aqui ó, esse aqui que é o foco, que é o A-, né, que é o de longo prazo. Então vamos ver o A2, onde que ele classifica. Então ele tá aqui ó, tá vendo? Ele tá ainda dentro do grau de investimento alto, de qualidade e baixo risco. Ou seja, nesse caso, este banco aqui, para uma perspectiva de longo prazo, ó, tá até aqui, ó, perspectiva de rating nacional a longo prazo é estável. Então, a gente já pode colocar, bom, esse me parece que tá um banco de qualidade, tá? Então, pode ter outros exemplos de CC- ou BB-, isso é bem comum, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar primeiro, analisar quais que te interessaram mais, né? Vai anotando, eu gostei desse banco,
BMG, que está pagando 130% até 2030. Eu gostei desse Banco Master, que está pagando 128 até 2028. Então, vocês vão anotando, né, todos os prazos e tudo mais. Analisa a qualidade do banco naquele momento do investimento, os históricos, o que tem acontecido. E, por fim, vocês tomam uma decisão da qualidade, tá bom? E, por último, em vez de ser o primeiro, que é o que todo mundo vê, a gente deixa a rentabilidade por último. Depois que eu vi se o prazo se encaixa com as minhas estratégias, depois que eu vi se o banco é um banco de qualidade, a gente precisa entender se a rentabilidade desse investimento está fazendo sentido para esses 5 anos, tá? Então, é muito comum a gente ter dois tipos de rentabilidades, né, tanto em LCI quanto em CDBs, que é a pós-fixada e a pré-fixada. O que é a pós-fixada? Pós-fixada é quando ele está atrelado a algum indicativo. Então, vocês vão ver lá 120% do CDI, 95% do CDI, tá? Então, eles fazem uma porcentagem em cima de um indicador que é o CDI. Lembra da live anterior que eu falei que o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, ele anda muito grudadinho com a Selic, é uma diferença em torno de 0,1% a menos do que a Selic atual. Então, se a Selic hoje ela está em 11,65, amanhã vai mudar, porque amanhã tem super quarta, a tendência é diminuir, vamos ver o que acontece, mas hoje a gente está em 11,65. O CDI vai ser 0,1 pontos percentuais a menos, então fica 11,55, 11,15%, né? Se está 11,21%, 11,15%. Então, esse vai ser a porcentagem de rendimento no ano para a Selic no momento. A Selic ela vai mudando a cada 45 dias. Então, esse pós-fixado também vai alterando. Quanto mais vai descer também a rentabilidade, tá bom? E o pré-fixado, ele já é fixo. Você já sabe o quanto que vai ser pago ao ano. Então, você fala assim, ó, 13% ao ano, 15% ao ano, 11% ao ano. Tá, mas como é que eu vou saber se uma coisa é melhor do que a outra, tá? Então, aqui eu dei um exemplo. Por exemplo, ó, a Selic é 11,25, como eu falei, ela está 11,25 agora. A gente está com uma tendência de baixa, então, assim, vocês estão começando a dar os primeiros passos, mas é muito importante já ir pegando algumas informações, tendo contato com as tendências de mercado. Não precisa ser um expert, mas tem que ir ouvindo alguma coisinha assim de fontes boas. Então, veja posts do Infomoney ou de alguma rede assim focada para investimentos, que aí vocês vão se acostumando, vocês não precisam decorar nada, é só de acompanhar realmente assim, ó, de ficar passando, vocês vão acompanhando a tendência, tá? Então hoje a gente está com 11,25, temos reunião super quarta amanhã, que vai ser super importante, e com uma tendência de baixa. Então a gente estava lá no pico de 13 e poucos por cento, a gente vem baixando aos pouquinhos a partir desse ano. Então, se eu tenho um pré-fixado pagando 13%, vamos pensar aqui, 13% ao ano. A Selic está 11,25 com tendência de baixar. O que vocês acham? É bom ou não é? É bom, não é que a gente está com uma tendência de baixa. Por outro lado, é legal colocar 100% só de pré-fixado? Não é. Por quê? Por isso que eu falo da diversificação. Se por um acaso começar a acontecer um monte de coisas com o governo, começar a voltar a ter uma inflação absurda, começar a ter gastos públicos muito grandes, a gente pode ser que tenha que subir a Selic. Se a Selic subir acima dos 13%, você está com um pré-fixado só rendendo 13%. E aí? Aí você vai acabar perdendo dinheiro. Então, por isso que assim, a gente tem que diversificar, colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e ir caminhando com a carteira. Nesse momento, um pré-fixado 13% é excelente. Dá para colocar o patrimônio da sua vida todo nele? Não dá. A gente tem que diversificar. Por isso que é bom ir construindo
uma parte uma parte outra para a gente ir se blindando. O segredo de uma carteira para aposentadoria é a antifragilidade e a blindagem. O que é isso? A gente não ficar exposto 100% a um ativo só, tá? Mas também não ficar escondidinho, morrendo de medo a ponto de não aproveitar as oportunidades do mercado. Então a gente vai experimentando aos pouquinhos e numa dessas a gente consegue ter uma alta muito boa, consegue se blindar quando tem uma crise, tá? Então é sobre isso que é a escalada com segurança. E, por exemplo, o que é um pós-fixado? Se fizer assim, se tiver um pós-fixado 120% do CDI, que é um pós, né? Então, como é que você faz a análise? Você multiplica o 120 versus a Selic, né? A Selic over, que é aquele 0,1% a menos. Então, nesse caso, o 120% hoje, com a Selic a 11,25, está dando em torno de 13,5%. Então, assim, nesse momento, agora, é bom? É bom. Só que vocês têm que ter em mente que se começar a cair, essa porcentagem também cai porque ela vai estar atrelada ao CDI e à Selic. Mas, por outro lado, como eu falei, se acontecer algum desastre, se a gente começar a voltar a ter juros, se vier a ser uma Argentina da vida, por exemplo, se chegar numa situação muito ruim e a taxa de juros começar a subir bastante, aí é bom porque ele vai estar carregando, vai ser 120% da Selic. Ou seja, é bom sempre ter a tal da diversificação. Esse é o segredo da carteira blindada, tá bom?